Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Espero que sim, né? Que todos nós estejamos bem. Você aí do outro lado, que você esteja bem. E com certeza, nós que estamos aqui, colocando o nosso rosto, não é? Aqui nessa plataforma, para falarmos sobre a Bíblia, falarmos sobre o Evangelho Eterno. Eu tenho certeza que isto aqui, meu querido, que eu vou falar é de muita relevância e é imprescindível que eu e você saibamos disso. Aqui está a foto dos meus. Eu tenho 7 netos, né? Mas esse quadro é um pouquinho antigo. Ele só tem 4 netos aqui, mas eu tenho 7. E naquele quadrozinho menor está os meus 4 filhos, né? 3 homens e uma menina. Todos casados, graças a Deus. Meu querido, veja bem, para nós que estamos estudando o Evangelho Eterno, isso que eu vou falar aqui é de muita importância. É por isso que eu preciso que você preste atenção e depois você estude na sua casa, na sua folga na empresa, na sua folga no seu trabalho, na sua folga durante o final de semana, nas suas férias. Você estude mesmo. Você que está se libertando da religião, se libertando dessas amarras dos templos físicos, desses supostos pastores, é muito importante que você estude a Bíblia. Não abandone a Bíblia, abandone os preceitos, abandone o sistema religioso, não abandone a Bíblia, não confunda. Sabe por quê, meus queridos? Que muita gente que eu tenho conversado sobre o Evangelho Eterno, algumas pessoas até que têm abandonado o sistema religioso, só que eles confundem. Eles pensam que abandonar o sistema religioso é ir lá para o mundão e começar a beber, começar a fumar, começar a frequentar a porta de bar, começar a discutir Bíblia. Não é isso que é se libertar da sistema religioso. Se libertar do sistema religioso é deixar de viver conforme os ditos dos pastores e deixar de frequentar um alçapão e deixar de ser enganado. Mas se libertar do sistema religioso significa voltar a viver o Evangelho Eterno como deveria ser desde o juízo do ano 70. Então o povo que se diz cristão, na verdade, perderam e estão perdendo muito tempo. A liberdade que eles tinham em Cristo, eles transformaram em escravidão. Igual o povo do Egito. Você sabe que o povo do Egito não foi levado para o Egito para ser escravo. Eles foram levados para lá por causa de José. Só que eles se deixaram escravizar. A mesma coisa do sistema religioso. Quando Cristo ele veio para transformar aquele mundo que eles viviam, abolindo, não é, todo aquele sistema religioso e trazendo uma nova forma de vida, não é, um novo jeito de viver. O povo não entenderam. Então, e esse não entenderam, ele está aí, né? Até hoje, 2000 anos depois da cruz, e muita gente, a grande maioria, 99,9%, ainda estão escravizados pela religião. Por quê? Porque eles não entenderam o significado da cruz. Não entenderam por que Jesus veio, não é? Primeiro para os judeus, depois para gregos e troianos, uma forma de expressar o mundo inteiro, né? Então, as pessoas não entenderam. Agora preste atenção, o que eu quero falar é sobre isso aqui, ó. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Preste atenção, queridos. Eu quero ler isso aqui para você.
e quero que você medite bem no capítulo 17 de Apocalipse, a partir do versículo 1. Preste atenção nisso aqui. Eu vou te pedir, por favor, tá bom? Apocalipse 17. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me levou em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, quer dizer vermelha. Escarlate é um vermelho muito forte, né? Um vermelho escuro, mas muito forte, não é? E que estava cheio de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, vermelho, e adornada com ouro, pedra preciosa. Adornada aqui, querida, é o que ela estava envolvida, tá bom? Ela estava envolvida, né? Com ouro, pedra preciosa, pérolas. Ela tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Tá vendo? Ponto final. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, eu admirei-me com grande espanto. Beleza. Agora eu vou ler a partir do versículo 14 para você entender. Preste bem atenção. Guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Eu li errado. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ponto e vírgula. Vencerão também os que estão com ele. Venceram, não é vencerão, venceram também, né, o que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então o anjo me diz, presta atenção nisso aqui, que aqui, ó, no versículo 9 do capítulo 17 de Apocalipse, está escrito que aqui é necessariamente que tem sabedoria. Para decifrar isso aqui, era necessário que alguém que lesse isso aqui, que ouvisse, era preciso muita sabedoria para entender isso aqui, ó. Mas o próprio João, quem traz essa revelação para ele, que é o anjo, ele decifra. Agora, para que eu e você, 2000 anos depois, entenda, é preciso mais entendimento ainda e sabedoria. A partir do versículo 14. Então, o anjo me diz: as águas que você viu, onde estava sentada a prostituta, são ou eram povos, multidões, nações, no plural, e línguas, no plural. A besta e os 10 chifres que você viu, são os que odiarão ou odiaram a prostituta e a tornaram desolada e nua, ou seja, despiram essa prostituta. A besta e os 10 chifres que você viu, era os que odiaram a prostituta. Preste bem atenção, se não precisa inteligência mesmo para decifrar isso aqui. E a tornaram desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração a realizar esse intento.
dele, concordando da besta o poder de reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina. Esse reina é no tempo presente, na época da escrita, mas é que reinava, tá bom? 2000 anos depois reinava, está no passado, não no presente nem no futuro, que reinava sobre os reis da terra. Preste atenção, meu querido, preste atenção nisso aqui. Eu vou trazer aqui para você, vou dar um spoiler para você, que o meu dever, a minha obrigação, o nosso irmão Cláudio Mendes, é isso aqui, ó. Nós não podemos, de jeito nenhum, trazer um estudo aqui para confundir a sua cabeça. Apocalipse 17, 15. O anjo me diz: as águas que você viu, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu são os que odiarão a prostituta e a tornaram desolada, nua, e comerão as carnes e a queimarão. Você vê que aqui, ó, no capítulo 17, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me diz: vem, eu vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho na sua prostituição. Aqui fala assim, querido, olha. Aqui fala assim, ó. O anjo me levou em espírito a um deserto e vi a mulher sentada numa besta escarlate. E essa besta, que estava cheia de nome de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Meu querido, veja bem. Assim se formaram as famosas 7 colinas de Roma, na região do Lácio, a oeste dos montes Apeninos. Um desses montes chamava-se Capitólio ou Campidoglio, o outro Palatino, o outro Aventino, o outro o Célio, o outro o Esquilino, o Viminal e o Quirinal. Quando o anjo disse a João que quem lesse essa parte era necessário muita sabedoria, porque para compreender essa parte, quando ele disse assim, 17:9, ele disse assim: aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Você sabe o que é esse assentado aqui, queridos? De Apocalipse 17:9. A mulher aqui era uma representação da Jerusalém infiel. E ela estava assentada sobre os 7 montes. O que significa isso? Assentada. Estava dominada, ou estava dominando sobre os 7 montes. Qual era a cidade? Qual é a cidade que está assentada sobre os 7 montes? Hoje, literalmente, Roma. Mas essa mulher, que é a figura da Jerusalém corrupta, a Jerusalém que se prostituíam com os reis da terra, ela estava sentada, ou seja, ela dominava os reis da terra com a sua luxúria. Todo o capítulo 18 de Apocalipse, você vai ver isso aqui. O que levou esta Jerusalém infiel à sua queda? Ela foi chamada de grande prostituta.
Então, quando a Bíblia diz que essa mulher está sentada sobre esses 7 montes, a cidade que está edificada sobre 7 montes é Roma. É Roma. Então, os romanos, a própria Bíblia vai dizer aqui, ó, capítulo 17, a partir do verso 15, então o anjo me diz, as águas que você viu, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. A besta e os 10 chifres que você viu são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Quem era a besta aqui nesse caso? Que odiou a prostituta a ponto de meter fogo nela? O governo romano. Por quê? Porque esta besta, os 10 chifres, que é os 10 reis, que uns que já tinham passado, que estavam no poder, outros iam chegar ao poder. Esse poder aqui era o poder romano. Mas a Jerusalém infiel, ela estava tão metida com porcaria que ela estava dominando com a sua luxúria os reis da terra daquela época. Então, quando a Bíblia fala, aqui é necessário a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. A Bíblia de Jerusalém, ela fala o quê? Os 7 montes que fala o livro de Apocalipse, encontrado em Roma, que eu disse para você, não é? Capitólio, Palatino, Aventino, Célio, o Esquilino, o Viminal e o Quirinal. Então, para você entender, queridos, é preciso realmente muita sabedoria. Aí aqui fala, a besta e os 10 chifres que vocês viram são os que odiarão a prostituta, que odiaram a prostituta e a tornaram desolada e nua, e comeram as suas carnes e a queimaram no fogo, porque Deus lhe colocou no coração realizar esse intento. Aí você vai entender por que o juízo veio no ano 70. Porque era da vontade de Deus usar o exército romano para sacramentar, para usar de vingança contra essa cidade, a grande prostituta, essa Babilônia, que no sentido espiritual foi chamada de prostituta, a Babilônia, mas nós sabemos que era Jerusalém física, porque Deus colocou no coração esse intento, concordando da besta, que era o poder papal, o poder romano, o exército romano, de reinar até que se cumpra as palavras de Deus. Ou seja, quando que o juízo terminou? Até quando que se cumpria a palavra de Deus? O juízo terminou no início do ano 70, não é? Começou no ano 69 e terminou ali no ano 70. Ou seja, Deus deu o poder deles reinar sobre esta prostituta, sobre esses povos, até que se cumprir a palavra de Deus. Então a mulher que você viu é a grande cidade que reinava sobre os reis da terra, que era a grande Babilônia. Vou falar uma coisa para você. Estudar a Bíblia não é para os fracos, não. Estudar a Bíblia, na visão do Evangelho Eterno, é isso que dá. Nós deixamos tudo certinho para você, tudo explicado. Agora, é preciso você aceitar ou querer, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero que você tenha entendido. Tá vendo como que as figuras de linguagem faz sentido? E é muito importante você compreender, tá bom? A própria Bíblia, ela se explica. Não é preciso de pastor, presbítero, diácono. Não, querido. A gente só lê o que está escrito. O que a gente faz quando a gente lê? A gente tenta abrir a sua mente para que você entenda do jeito que está aqui. Nós não acrescentamos nada, nem diminuímos. Nós só mostramos o que o escritor deixou para nós. Tá bom? Deus te abençoe, rica e poderosamente. Amém.